meu nome é Isabela e esse vídeo compõe a primeira conferência estadual do Plano de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Estado da Paraíba. Falando sobre a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, a Política Nacional de Saneamento Básico aponta que esse eixo compreende o conjunto de atividades, infraestrutura e instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. Dessa forma, a lei aborda esse componente do saneamento a partir da realidade urbana, sem contemplar as zonas rurais. No entanto, em respeito aos princípios da universalização e da integralidade previstos na própria lei, e também conforme a abordagem do Programa Nacional de Saneamento Rural, o PNSR, esse plano inclui ainda a análise do manejo de águas pluviais nas áreas rurais. Definir um conceito de atendimento adequado em drenagem é um desafio, pois ainda não existem diretrizes legais ou normativas que orientem essa definição. Sabe-se que a cobertura dos sistemas por domicílio não é um bom indicador de atendimento, porque a demanda por infraestrutura de drenagem depende de múltiplas características, como uso e ocupação do solo, relevo e pluviometria. Assim, mesmo em áreas com alguma infraestrutura, não há garantia de proteção contra desastres hidrológicos, como alagamentos, inundações e enxurradas, enquanto outras áreas podem não demandar infraestrutura. Dessa forma, de acordo com as orientações do PlanSab e do PNSR, a análise do atendimento adequado em drenagem levou em conta 3 dimensões: a situação do domicílio, a condição da área de ocupação e a existência de soluções para o manejo de águas pluviais. O atendimento adequado nas áreas urbanas considera 2 grupos: os domicílios localizados em áreas não sujeitas a riscos de desastres hidrológicos e os domicílios situados em áreas de risco, mas que contam com soluções efetivas para reduzir ao máximo esses riscos. No meio rural, o atendimento adequado engloba os domicílios localizados em áreas aglomeradas que dispõem de soluções eficazes para controlar o escoamento superficial. O atendimento precário nas áreas urbanas refere-se aos domicílios localizados em áreas de risco, que contam com soluções insuficientes para reduzir os riscos. No meio rural, o atendimento precário abrange os domicílios em áreas aglomeradas que dispõem de soluções inadequadas para controlar o escoamento superficial. A parcela de domicílios sem atendimento nas áreas urbanas corresponde àqueles localizados em áreas sujeitas a desastres hidrológicos e que não dispõem de soluções para reduzir os riscos. Nas áreas rurais, os domicílios sem atendimento são aqueles situados em áreas aglomeradas que não possuem soluções para controlar o escoamento superficial. Por fim, os domicílios rurais localizados em áreas não aglomeradas não demandam soluções para o manejo das águas pluviais. Quanto aos aspectos institucionais, assim como para o eixo de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a Lei Complementar número 168 de 2021 estabelece que a titularidade dos serviços cabe à microrregião. A prestação dos serviços de drenagem, por sua vez, é responsabilidade das prefeituras, não tendo sido identificadas prestação indireta ou concessão nesse eixo. Dentro das prefeituras, a definição clara da secretaria ou departamento responsável pela execução dos serviços é fundamental. A partir das informações disponíveis, foi possível identificar os setores responsáveis em aproximadamente 80% dos municípios. Também foi verificado se as prefeituras têm funcionários dedicados aos serviços de drenagem. Os dados apontam que cerca de 62% dos municípios não possuem pessoas alocadas para essas atividades, e em 8,5% dos casos não há informações disponíveis. Esses dados revelam uma fragilidade institucional no eixo de drenagem, com muitas prefeituras sem pessoal dedicado e, em alguns casos, sem definição clara do setor responsável. Essa realidade não é exclusiva da Paraíba, sendo comum em diversos municípios brasileiros. Quanto à regulação, algumas informações do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, o SINISA, indicam que os serviços de drenagem são regulados pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba. No entanto, não foram identificadas formalizações ou ações concretas de regulação ou fiscalização. A norma de referência número 12 de 2025, elaborada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, é a primeira norma voltada à drenagem urbana. Essa norma dispõe sobre a estruturação dos serviços de drenagem e estabelece critérios para definir municípios prioritários para sua implementação. Com base nesses critérios, 67 municípios da Paraíba foram classificados como prioritários. Desses, 32 estão inseridos na microrregião do litoral,
15 na microrregião da Borborema, 12 na microrregião do Alto Piranhas e 8 na microrregião do Espinharas. Essa mesma norma enfatiza a importância de articular a drenagem com os demais eixos do saneamento, além da articulação com o planejamento urbano, gestão dos recursos hídricos e gestão de risco, bem como da saúde pública e desenvolvimento social. Para que essa articulação seja efetiva, torna-se importante identificar as instituições que têm interface com o manejo das águas pluviais. Entre os principais atores, destacam-se a estrutura de governança das microrregiões, a CAGEPA e demais prestadores dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. No âmbito do planejamento urbano, podem ser relevantes a Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado e a Companhia Estadual de Habitação Popular, vinculadas à Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, assim como os setores de obras, infraestrutura e transportes das prefeituras municipais. Também merece destaque as instituições do Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, como os Comitês de Bacia Hidrográfica e a Agência Executiva da Gestão das Águas do Estado, a AESA, que podem contribuir para a definição de estratégias a nível de bacia. Na articulação de estratégias voltadas à gestão de desastres hidrológicos, podem ser relevantes o Serviço Geológico Brasileiro e as instituições integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ainda sobre aspectos institucionais, a legislação municipal é fundamental para a oferta dos serviços de drenagem urbana, especialmente as que versam sobre ordenamento territorial, parcelamento do solo, incentivo a práticas sustentáveis e a obrigatoriedade de implantação de sistemas de drenagem em novos loteamentos. Nesse contexto, foram identificados alguns instrumentos legais nos municípios da Paraíba e sua abordagem em relação à drenagem. O conteúdo desses instrumentos varia entre os municípios, o que torna difícil determinar qual deles atenderia adequadamente às necessidades previamente identificadas. Entre os exemplos, os planos diretores municipais costumam abordar o ordenamento territorial e o parcelamento do solo. A existência desse instrumento foi verificada em 42% dos municípios, mas apenas 31% incluem diretrizes específicas sobre drenagem. Destaca-se que a presença do plano diretor é mais expressiva nas microrregiões do litoral e do Alto Piranhas, onde mais da metade dos municípios dispõe desse instrumento. Analisando os outros instrumentos de planejamento, sabe-se que os planos diretores de drenagem urbana e os planos municipais de saneamento básico orientam mais diretamente as ações no eixo de drenagem. No entanto, o próprio Plano Diretor Municipal, além dos planos de recursos hídricos e planos de gestão de riscos, também tem interface relevante com a drenagem e devem ser considerados no planejamento. Apenas 26,9% dos municípios do estado possuem plano municipal de saneamento básico que contemplam o eixo de drenagem, enquanto nenhum possui plano específico para o eixo. Além disso, 17,5% dos municípios possuem planos de redução de risco ou plano de contingência. Quanto aos planos de recursos hídricos, além do plano estadual, as bacias hidrográficas do Litoral Norte, Litoral Sul e dos rios Piancó-Piranhas-Açu possuem plano diretor de recursos hídricos. Já para a bacia do Rio Paraíba, esse instrumento de planejamento ainda está em elaboração. Passando agora à análise dos aspectos físicos, é fundamental conhecer o sistema de drenagem existente, tanto para avaliar seu desempenho quanto para entender a necessidade de ampliação ou adequação diante do crescimento populacional e da intensificação da urbanização. No entanto, apenas 16 municípios declararam possuir cadastro técnico das estruturas de drenagem, o que representa cerca de 7% do estado. A falta de cadastro técnico reflete fragilidades na administração do sistema e impede o acompanhamento adequado das estruturas de drenagem. Os sistemas podem ser classificados em 3 categorias: sistema separador, que conduz apenas águas pluviais, sistema unitário, que leva juntas águas pluviais e esgoto sanitário, ou sistema combinado, quando parte do sistema é separador e a outra parte é unitário. No estado, 36 municípios possuem sistema separador, 36 utilizam o sistema unitário, 30 têm sistema combinado e 1 declarou outro tipo de sistema. Além disso, 101 municípios informaram não possuir sistema de drenagem e 17 não forneceram informações. Cabe destacar que, mesmo nos municípios que declararam possuir sistema separador, não é possível garantir a ausência de ligações clandestinas, que podem introduzir esgoto na rede pluvial. Além da tipologia das redes, é importante entender a cobertura dos sistemas de drenagem urbana. Avaliando as taxas de cobertura de vias urbanas com redes ou canais pluviais subterrâneos declaradas no Sinisa,
observa-se que cerca de 30,5% dos municípios declararam não possuir redes ou canais pluviais subterrâneos nas vias urbanas, e cerca de 46,2% declararam cobertura inferior a 50%. Cabe destacar que esses dados de cobertura devem ser considerados com ressalvas, uma vez que, ao cruzar os dados de tipologia e cobertura, foram identificadas inconsistências. Por exemplo, 27 municípios declararam percentuais de rede subterrânea, mesmo informando que não existe sistema de drenagem em seu município. Essa situação evidencia a necessidade de aprimorar a qualidade das informações registradas, o que pode ser alcançado, entre outros meios, pela elaboração dos cadastros técnicos, ainda carentes no estado. Ainda é importante destacar que a qualidade das águas pluviais coletadas e conduzidas pelos sistemas de drenagem podem impactar diretamente os cursos d'água receptores. Poluentes e sedimentos transportados pela água podem comprometer a integridade desses corpos hídricos, tornando o monitoramento e o tratamento das águas pluviais essenciais para a proteção ambiental. As barragens de regularização de vazão são um exemplo de intervenção utilizada para reduzir cheias, entre outras funções. No estado, foram identificadas 120 dessas estruturas, sendo que 2 delas têm como principal função o abastecimento de água, mas também atua com regularização de vazão. Além das barragens, foram analisadas outras intervenções em cursos d'água urbanos, como canalizações, diques e retificações. Embora essas intervenções favoreçam o rápido escoamento das águas em áreas habitadas, elas também alteram a dinâmica natural dos cursos d'água, podendo transferir problemas para áreas adjustantes. Em todo o estado, foram identificados cursos d'água na área urbana de 150 municípios, e apenas 30 declararam possuir alguma dessas intervenções. As técnicas sustentáveis ou compensatórias têm como base a retenção e a infiltração das águas de chuva, buscando reduzir o volume do escoamento e amortecer os picos de vazão. No estado, 77 municípios informaram possuir uma ou mais soluções sustentáveis, sendo 27 municípios da microrregião da Borborema, 22 na microrregião do Litoral, 15 no Alto Piranhas e 13 em Espinharas. Canteiro verde foi a técnica mais relatada, presente em cerca de 18% dos municípios. Valas de infiltração e pavimentos permeáveis foram identificados em 15,7% e 9,4% dos municípios, respectivamente. Reservatórios aparecem em 7,6% dos municípios, enquanto parques lineares foram citados por 1,8%. Outras soluções, como a renaturalização ou restauração de cursos d'água e canteiro em vias públicas, foram declarados por 5,4% dos municípios. O funcionamento adequado da infraestrutura de drenagem depende das atividades de manutenção e conservação dos dispositivos instalados, como limpeza, desobstrução e reparo das unidades. No estado, 87 municípios, isso é, cerca de 39%, informaram ter realizado algum tipo de manutenção nos sistemas de drenagem ou nos cursos d'água. Entre as microrregiões, a da Borborema apresenta o menor percentual, com apenas 32% dos municípios declarando algum tipo de manutenção. As ações mais comuns informadas são manutenção ou recuperação de sarjetas, limpeza e desobstrução de redes e canais fechados e limpeza de bocas coletoras e poços de visita. Considerando tudo o que foi apresentado até aqui e as definições de atendimento adequado mencionadas no início do vídeo, apresentamos agora o indicador que representa a parcela de domicílios urbanos sujeitos a risco de inundação, ou seja, o déficit relacionado aos serviços de drenagem urbana. De acordo com o mapa, 136 municípios declararam valores iguais a zero, enquanto 28 não informaram esse dado no SNIS ou Sinisa nos últimos 5 anos. Apenas 59 municípios registraram valores, que variam entre 0,24% e 26,6%. Considerando o contingente de domicílios nos municípios que declararam dados no Sinisa, os dados apontam que 1,8% dos domicílios urbanos estão sujeitos a riscos de inundação no estado. Na microrregião do Alto Piranhas, esse valor chega a 4%. Na de Espinharas, tem-se 2,8% e na da Borborema e do Litoral, o percentual é equivalente, igual a 1,5%. Vale destacar que essas informações são autodeclaradas, podendo apresentar inconsistências, principalmente nos municípios que não possuem um mapeamento de risco capaz de mensurar com precisão a exposição dos domicílios ao risco de inundação. Os impactos causados por desastres hidrológicos, especialmente as inundações, podem ser reduzidos quando são adotadas ações de gestão de risco, que podem ser de caráter estrutural ou estruturante. Um exemplo de ação estruturante é o monitoramento hidrológico, que integra sistema de alerta para prevenir danos.
No estado, apenas 5 municípios não possuem estações operantes para o monitoramento hidrológico. Já a implementação de sistemas de alerta foi identificada em apenas 4 municípios, sendo 3 desses na microrregião do litoral, mostrando que esse tipo de ação estruturante ainda é pouco presente no estado. Por fim, quanto aos aspectos econômico-financeiros, o principal ponto é a ausência de cobrança, que compromete a sustentabilidade dos serviços de drenagem. A definição de um modelo tarifário para drenagem é desafiadora, e a prática da cobrança ainda não é comum. Os serviços de drenagem exigem recursos significativos, tanto para a elaboração de cadastros técnicos, mapeamentos de risco, estudo hidrológico e projeto, quanto para a construção, operação e manutenção das estruturas. Cientes da fragilidade de dados dos montantes declarados para receita, despesa e investimento relativos a esse eixo do saneamento, buscou-se evidenciar os municípios para os quais foram declarados valores nulos para esses indicadores, sendo esse um indício de desestruturação dos serviços e de ausência de ações. Entre os 223 municípios da Paraíba, 43,5% declararam ausência de receitas, despesas e investimentos, evidenciando a fragilidade institucional e a limitação orçamentária, enquanto 11,2% não forneceram informações. Então, foram apresentadas aqui as principais informações do diagnóstico socioambiental e técnico referentes aos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no estado da Paraíba. Os dados aqui apresentados e outros documentos estão disponíveis no site da Secretaria da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos. Você também pode contribuir com a elaboração do plano através dos nossos canais de comunicação. Sua participação nessa conferência é de extrema importância. Obrigada por sua atenção.